Isso, porque eu mostrei que realmente, hoje em dia, grande parte da população entende que o período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Haciendo oídos sordos de las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado, los militares han celebrado el aniversario del golpe de 1964. A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. O governo apresenta suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente, e a liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard. A ditadura militar brasileira, que terminou em 1985, após esse período houve um momento de silenciamento, né, de esquecimento, tanto como um esforço do Estado brasileiro de tentar abafar o que tinha acontecido, já que durante a transição tudo foi feito de forma que não houvesse nenhuma possibilidade de punição dos militares. Então, durante muitos anos, essa questão foi discutida em lugares muito restritos, como nas universidades e em alguns movimentos sociais. E a partir de 2012, né, quando foi instalada a Comissão Nacional da Verdade, que não foi o primeiro órgão de justiça de transição, mas foi o que causou mais impacto, porque teve uma larga cobertura midiática da imprensa, mesmo dos canais de televisão mais populares, e isso causou teve uma força muito grande na sociedade, porque todos os dias na imprensa, nos canais de televisão populares que a população de modo geral assiste, se falava das atividades da Comissão Nacional da Verdade, que, é importante falar, não tinha apenas uma possibilidade de investigação. Por conta da nossa lei de anistia de 79, a Comissão Nacional da Verdade não tinha a possibilidade de punir, só de investigar. E, no final, fazer algumas recomendações que poderiam ser cumpridas ou não. Então, com essa modificação, ou seja, de um tema que passava muito pela questão do esquecimento, né, e do apagamento da memória pública brasileira, começou a se tornar um tema discutido, né, pela população. Isso é bastante claro para quem estuda essa temática. E a partir disso, vem acompanhado paralelamente a um processo de enfraquecimento institucional. Em 2013 nós tivemos movimentos populares muito fortes, não necessariamente movimentos organizados, mas movimentos que começaram a surgir de forma espontânea, mas que foram capturados pelos movimentos de direita, pelos grupos de direita. Então, movimentos que inicialmente a gente não sabia muito bem o que significavam, começaram a se tornar muito violentos, e violentos no sentido de expulsar participantes de partidos de esquerda dessa movimentação. E a partir desse momento começa a haver todo um processo de desestabilização do governo, que é muito mais complexo do que isso, né? Porque envolve o Congresso, envolve, enfim, uma série de aspectos da política brasileira, mas, paralelamente a esse movimento politicamente institucional, acontece a Comissão da Verdade, que começa a trazer esse assunto a público, gerando uma espécie de guerra de memórias na sociedade brasileira. Então, pela primeira vez, desde a redemocratização, a gente começou a ter discursos, narrativas negacionistas a respeito do passado brasileiro. Esse movimento começou de maneira bastante marginal, bastante periférica, por alguns grupos de direita muito restritos,
Nessa época, o atual presidente era um deputado federal, mas um deputado muito inexpressivo. Ele nunca teve nenhum projeto de lei significativo aprovado. A carreira dele, basicamente, sempre foi defender os direitos dos militares. Quando essa disputa de memória começou a se fortalecer, ao mesmo tempo, Bolsonaro começa a ganhar maior importância no cenário brasileiro. E uma figura que era bastante inexpressiva começou a ficar muito conhecida. Se 3 anos antes das últimas eleições alguém falasse para qualquer pessoa no Brasil, da intelectualidade, do empresariado, que o Bolsonaro viraria presidente do Brasil, provavelmente achariam que a pessoa era louca ou... Só que, a partir de determinado momento, ele começou a se tornar a personalização desse embate, trazendo todo um discurso extremamente autoritário, violento, racista, homofóbico, enfim. E o mais impressionante para a sociedade brasileira, uma parte da sociedade, que acreditava que a democracia brasileira estava, de certa forma, consolidada, foi observar a ressonância que esse discurso de extrema-direita começou a ter na sociedade. Então, uma parte da sociedade brasileira, obviamente, apoiava abertamente o que ele falava, então é uma parte que efetivamente defende a homofobia, o racismo, a xenofobia, enfim, todas essas pautas que são típicas da extrema-direita, mas uma parte falava, não, isso é apenas um exagero, ele fala isso porque tratava como um discurso menor, menos importante. E o que se provou depois é que isso não era apenas um discurso, mas isso era uma intenção de uma prática política mesmo, e que agora nós estamos no início do 2º ano de governo, vem se tornando, na realidade brasileira, uma política de Estado, de violência contra as minorias, contra a população pobre, negra, indígena, homossexual, e que vem acontecendo em uma velocidade muito grande e de uma maneira que faz com que a sociedade brasileira se sinta um pouco anestesiada. A reação dos militares, desde o momento da criação da Comissão da Verdade, foi muito ruim. Então, o próprio evento da inauguração da comissão, quando na época a presidente Dilma chamou todos os ex-presidentes brasileiros que ainda estavam vivos naquele momento para a cerimônia, os ministros de Estado e os comandantes militares, a própria cerimônia, que foi programada para ser muito grandiosa, e realmente foi, porque mobilizou a imprensa, mas a imagem, o símbolo desse evento é muito importante, porque no momento em que a inauguração da comissão, todos os ministros, os representantes do governo se levantam para aplaudir, os chefes militares permanecem sentados. E com o avanço do funcionamento da Comissão da Verdade, esse mal-estar, esse conflito passa a ser cada vez mais intenso. Então os militares tentam impedir o acesso da comissão aos documentos, sendo que havia uma lei que permitia esse acesso, porque junto com a comissão foi criada uma lei de acesso à informação que permitia que todos tivessem acesso, mas eles impediam dizendo que essa documentação não existia mais. Então, esse mal-estar foi crescendo, eles tentaram, de todas as formas que puderam, impedir as atividades da comissão, e no fim de tudo, o relatório final que foi que a presidente Dilma Rousseff recebeu na cerimônia,
foi o primeiro relatório que colocou nominalmente o nome dos violadores de direitos humanos ao longo da ditadura militar. E pessoas que, alguns estavam ainda vivos, outros não mais, mas tinham os familiares. E isso causou uma reação muito forte por parte das Forças Armadas. E é possível dizer que, de certa forma, esse foi um dos elementos que fez com que os militares se unissem em torno, se reunissem contra essa política de revisitar o tema da ditadura militar, no que eles sempre quiseram evitar, que é o que foi chamado sempre de revanchismo. Eles queriam virar essa página da história brasileira e não mais ter que tratar desse tipo de assunto. Então, nesse ponto, a reação dos militares foi muito violenta na imprensa, em todos os lugares. De maneira breve, as Forças Armadas no Brasil, historicamente, têm um poder muito grande político, né? Ao contrário de outros países, como é o caso da Argentina, que conseguiu punir, né, os responsáveis por violações aos direitos humanos, o Brasil, eu acho que, eu conheço superficialmente, mas tem alguma semelhança com a Espanha, no sentido da ausência de punição, da ausência, né, de leis efetivas que façam com que essas pessoas sejam punidas pelas violações que cometeram. No Brasil, os militares não só têm uma força política muito grande, mas, até por conta disso, conseguiram conduzir todo o processo de transição de maneira muito próxima e muito rígida. E há vários exemplos que eu poderia citar sobre isso. E aí, quando me perguntam, por exemplo, durante os anos de governo do Partido dos Trabalhadores, um governo de esquerda, então essa percepção mudou, e eu digo que, mudou, mas muito pouco, né? Houve sempre muito cuidado de se tratar dessa questão. É claro que, se nós compararmos com o que estamos vivendo agora, quando todas as comissões que lidam com vítimas da ditadura, sejam mortos ou desaparecidos, sejam perseguidos políticos, enfim, têm suas funções esvaziadas, por exemplo, tem militares julgando processos de anistia de perseguidos políticos, ou seja, obviamente aquele militar vai julgar de forma negativa, não vai conceder uma indenização e tampouco um perdão, pedir perdão por parte do Estado por conta dessa violência que foi cometida, dos variados tipos de arbítrio. Mas o grande avanço, de fato, nesse sentido, foi a Comissão Nacional da Verdade, que só aconteceu durante o governo Dilma. Eu posso dizer que, apesar disso, da Comissão Nacional da Verdade ter sido o resultado de uma condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, por conta do julgamento de um caso específico, que foi um militante da guerrilha rural, ainda assim, a Dilma foi uma pessoa que teve muita coragem de enfrentar o poder dos militares. Ela, que foi uma militante durante a ditadura, da luta armada, foi presa, foi torturada, teve essa coragem e que custou um preço muito alto. E aí, para fechar, como eu comecei falando, da cerimônia de abertura dos trabalhos da Comissão da Verdade, a cerimônia de encerramento foi totalmente diferente. Foi uma cerimônia pequena. Ela inicialmente queria que fosse uma cerimônia em portas fechadas. Nesse período eu trabalhava na comissão como pesquisador de temas históricos. Então ela gostaria que tivesse sido uma cerimônia em portas fechadas por conta da pressão dos familiares das vítimas. Se aceitou fazer um evento um pouco maior, mas foi super restrito, muito rápido. Basicamente se entregou o relatório, ela fez um pequeno discurso e acabou. Ou seja, o símbolo desse evento, em contraposição à representação que foi o evento de abertura, mostra também a queda e a pressão que ela sofreu ao longo desse tempo, sobretudo pelas Forças Armadas. Então,
De toda forma, a gente não pode negar que a Dilma foi a única presidente civil desde o fim da ditadura que teve coragem de enfrentar a força dos militares e pagou um preço muito alto por isso. É lógico, eu não posso afirmar que essa tenha sido a principal causa do impeachment que levou a sua saída do poder, mas eu não tenho dúvida de que foi um elemento muito importante para a queda dela, para a saída da presidência. O presidente, o Bolsonaro, ele tem toda uma trajetória já muito antes, né, de como ele é um militar, mas ao mesmo tempo ele era um militar muito mal visto dentro das próprias Forças Armadas, e ele sempre teve essa posição de defender os crimes da ditadura, elogiar a tortura, elogiar a violência, elogiar todas a repressão como um todo montado pela ditadura. Um complexo sistema repressivo que foi montado ao longo da ditadura. E a partir do momento que ele tomou o poder, que ele foi eleito, né, para chegar à presidência, uma série de medidas começaram a ser tomadas para tentar impedir com que esse assunto fosse tratado publicamente. Algumas dessas medidas são, por exemplo, a revisão dos livros, dos manuais didáticos das escolas, para tentar excluir qualquer tema relacionado à ditadura militar desses livros. Como, por exemplo, impedir o apoio do Estado brasileiro à produção de filmes, à produção cinematográfica que tratassem de qualquer um desses temas. E isso vai para além da ditadura militar, vai também para as questões morais. Então, filmes que tratem de racismo, de homossexualidade, de questões sociais, de pobreza, existe uma tendência a que o governo não aprove esses filmes, porque a gente tem uma agência oficial de produção cinematográfica e essa agência está orientada a impedir que esses filmes sejam concluídos. Nós temos agora um exemplo bastante importante, que foi um filme sobre Carlos Marighella, que foi um dos guerrilheiros, né, um dos líderes da luta armada mais importantes do Brasil, e foi feito um filme sobre ele. Um filme uma grande produção, que contou com recursos de diversas origens, e o governo fez um esforço enorme para que esse filme não chegasse ao cinema. Então esse filme circulou pelo mundo inteiro, foi premiado em vários festivais no mundo, mas no Brasil até agora ele ainda não foi lançado. Houve um anúncio de estreia para o dia 20 de novembro, que é o dia que no Brasil se comemora o Dia da Consciência Negra, e o governo conseguiu, de alguma forma, impedir que esse filme estreasse. Agora a gente tem uma nova data que não se sabe efetivamente se vai acontecer ou não. Mas além disso, existem ataques constantes, quase diários, à imprensa, à liberdade de imprensa, uma tentativa de tirar qualquer tipo de financiamento, digamos, quando o governo faz propaganda, a comunicação social do governo, de tirar essa propaganda de veículos que não apoiem o governo. Todos os governantes não falam para os veículos da imprensa que falem qualquer tipo que tenham qualquer tipo de posição contrária ao governo, e basicamente tem se utilizado das redes sociais, sobretudo o Twitter, um pouco imitando a forma de Trump de governar, de sempre fazer esse tipo de comunicação. Então são várias formas de tentar impedir com que esses assuntos sejam tratados. Nas escolas, nas universidades, tentando cortar incentivos, financiamentos de pesquisa, na imprensa. Então são muitas formas. E fora, no cotidiano, em todas as vezes em que o presidente e os seus assessores são convidados a falar sobre esse momento da história do Brasil,
inclusive o próprio ministro das Relações Exteriores, são orientados a negar. Ou seja, não houve uma ditadura, houve um regime militar, e se houve algum tipo de repressão, de violência, de terrorismo de Estado, ele foi feito porque houve necessidade, porque essas pessoas estavam salvando o país de um possível regime comunista que hoje sim, claramente se sabe que, embora houvesse essa intenção revolucionária, mas isso nunca chegou perto de acontecer. É preciso fazer uma diferença, assim, porque a Igreja Católica, por incrível que pareça, tem sido uma voz, pelo menos uma ala importante da Igreja, um pouco mais progressista, tem sido uma ala que tem funcionado como uma espécie de racionalidade, né? Inclusive existe, eu acho que até muito influenciada pelo Papa Francisco, de tentar chamar a atenção para a questão dos direitos humanos, enfim, lógico, dentro de uma perspectiva religiosa e tudo, mas o nosso grande problema não é exatamente a Igreja Católica nesse momento, mesmo porque a Igreja Católica brasileira, pelo menos uma ala importante, teve um papel muito significativo durante a ditadura militar como opositora ao governo. Então, vários bispos, houve casos de mortes de padres, de perseguição a bispos católicos, porque eles se colocavam contra a ditadura. Então, nesse momento, a Igreja Católica não é um ator importante de apoio ao Bolsonaro. Mas, pelo contrário, no Brasil, em alguns outros países, mas no Brasil essa questão é muito forte, nós temos as igrejas evangélicas, que são igrejas neopentecostais, que acabaram ocupando um espaço deixado vazio pela Igreja Católica, depois de João Paulo II, que é o trabalho de base, né? O trabalho perto das populações mais pobres, mais carentes, mais marginalizadas, que se sentem acolhidas por esse tipo de igreja, e que ao mesmo tempo está muito difundida, está muito capilarizada na sociedade brasileira, o que faz com que não só eles tenham muito dinheiro, muitos recursos, eles têm canais de televisão, estações de rádio e tudo isso, então eles acabam tendo uma posição, uma força política muito grande, existe um projeto de poder de ocupar cada vez mais cargos oficiais, de eleger cada vez mais representantes no parlamento, tanto no parlamento nacional como nos órgãos legislativos estaduais, né, no caso da divisão política do Brasil, municipais e tudo. Então existe um projeto efetivamente de ocupar espaço de poder para tentar levar à frente um projeto religioso, e religioso no sentido extremamente radical, com uma moralidade muito conservadora e de censura, enfim, de restrições das liberdades. A realidade brasileira é bastante complicada porque na questão das escolas, porque os professores das escolas públicas. Primeiro eu preciso dizer que no Brasil há um grande abismo, né, de diferença social que já começa nas escolas. Nós não temos um ensino público de qualidade, então qualquer pessoa que tenha a mínima condição de colocar os seus filhos em escolas privadas, eles vão fazer isso. Então as escolas públicas estão extremamente deterioradas, não só em questão de estrutura, mas também dos seus salários. Um professor ganha um salário que mal dá para viver. É um salário muito baixo, são condições de trabalho muito, muito difíceis, com raríssimas exceções, como
2, 3, 4 escolas que têm condições melhores, mas a realidade de fato é muito difícil, muito precária, e eu acho que esse é o problema de base. Ao mesmo tempo, como os professores são obrigados, os professores do ensino básico, a trabalharem muito, a darem muitas aulas para conseguirem ter um salário minimamente possível para sobreviver, né, para viver, para sustentar suas famílias, são pessoas que são profissionais que têm muito pouco tempo de preparar, de se formar, de fazer cursos, mesmo de preparar uma aula, né? Então, o que eu percebo, por exemplo, para além dessas dificuldades, é que alguns estados têm buscado, alguns estados, sobretudo governados por políticos de esquerda, têm buscado melhorar as condições dos professores, né, sobretudo no Nordeste do país, mas de forma geral são condições muito precárias. Agora, fazendo uma relação disso com essa parte, né, do projeto que eu tenho, História da Ditadura, é que é uma sessão, digamos assim, que eu gosto muito, embora eu não consiga produzir muito material, porque são pouquíssimas pessoas que trabalham. É um trabalho que não gera nenhum tipo de renda, não tem nenhum tipo de financiamento. Então eu sempre conto com o voluntarismo das pessoas que queiram colaborar. Mas, ao mesmo tempo, as respostas que eu recebo de pessoas com quem eu converso, nos eventos que eu vou, enfim, na maior parte das vezes, de professores que falam, bom, aquele material foi muito importante, eu usei isso na minha aula, por exemplo, eu tenho existe lá um material que é um plano de aula para ser usado na primeira fase do ensino fundamental, não sei muito bem como é a correspondência aqui, que um colega, professor de história, criou uma aula para ensinar a noção de autoritarismo para crianças de 10, 11 anos de idade. E para isso ele usou a figura do personagem Lotso de Toy Story, desse filme da Disney. E por exemplo, um plano de aula que faz um enorme sucesso, porque eu uso uma referência atual para ensinar uma noção que muitas vezes é abstrata. Assim, o que é autoritarismo? E quando você usa esse personagem autoritário, que faz parte das referências culturais, então esse, por exemplo, isso é um exemplo de que várias pessoas falam, bom, esse foi muito importante para minha aula e tudo. Então eu acho que nesse sentido, a função social de produzir material para professores que muitas vezes não têm tempo de estudar, não têm condições materiais de se aprofundar nos temas que eles precisam ensinar, é extremamente importante. Eu gostaria de produzir mais material nesse sentido, mas não tenho conseguido. E de todo modo é isso, assim, as pessoas que vêm até mim falar sobre o site, é lógico, eu não tenho uma pesquisa quantitativa sobre isso, quantas pessoas usam isso e qual é o efeito que isso está tendo. Então, mas as pessoas que vêm me procurar normalmente são pessoas que vêm agradecer porque ali elas encontram um material que elas podem usar, que são feitos por profissionais, não só eu, mas outras pessoas que produzem material, então profissionais de história e que ajudam que auxiliam na montagem de aulas e tudo isso. Então eu tenho vários exemplos, assim, tipo de falar em algum lugar e uma pessoa vir falar, bom, eu vim aqui para te falar que esse material foi muito importante, me ajudou a montar a aula. Então eu acho que qualquer tipo de iniciativa que foque na educação básica nos professores é extremamente bem-vinda, porque são pessoas que estão sempre... que têm condições de trabalho muito difíceis e muito precárias, normalmente. Dentro do campo da história, dentro das universidades e das escolas, a resposta é sempre muito positiva. Eu nunca tive nenhuma crítica por parte dos profissionais de história de maneira geral, sejam pesquisadores, doutores, pós-doutores, ou professores, mesmo porque a gente vive nesse momento, como a gente já falou antes,
um momento extremamente complicado, né, de desvalorização da educação básica, da educação universitária. Então, as pessoas tendem a ver esse tipo de iniciativa de uma busca de se comunicar com um público que não seja o público especializado de uma forma muito positiva. Agora, quando a gente fala na divulgação em redes sociais, e Facebook, Instagram e todas essas redes sociais, aí isso muda um pouco, né? Porque aí vira uma zona de guerra anônima, porque muitas vezes a gente não sabe se é uma pessoa mesmo que está ali ou se é um robô, porque hoje em dia existem essas possibilidades. Então, sim, desse ponto, o trabalho sofre muitos ataques muito agressivos, inclusive. Eu tenho o costume de fazer registros desse tipo de ataque, porque são são desde críticas assim um pouco mais leves até xingamentos, ofensas, enfim. E sempre nesse sentido muito superficial, de negar a ditadura, de falar que não houve uma ditadura, que houve só um regime militar que salvou o Brasil e tudo isso, o que demonstra, primeiro, um desconhecimento muito grande, uma falta de acesso ao conhecimento histórico, mas ao mesmo tempo demonstra uma reprodução do que é falado pelos formadores de opinião da extrema-direita, que a cada dia no Brasil se multiplicam e há cada vez mais pessoas que buscam se posicionar nesse campo e usam as mídias sociais para reproduzir o seu discurso, suas opiniões.